E você sabia que o Michael J. Fox não foi o primeiro ator escolhido para viver Marty McFly no De Volta para o Futuro? Vem comigo que eu vou contar essa história para você. E todo mundo já está acostumado em ver o Michael J. Fox como Marty McFly. Falar que qualquer outro ator já quase viveu o personagem ou que iria viver o personagem numa produção futura já torce completamente o nariz dos fãs. Tanto que se você ouve em alguma notícia falando que poderia ter um remake, poderia ter um reboot, poderia ter uma continuação de Volta para o Futuro, você vê que ela não é aclamada pelo público geral. As pessoas não querem, acham super interessante que tenha continuações. Para as pessoas, a trilogia tá ótima e não tem que ter mais do que aquilo. E um dos motivos disso acontecer é estragar meio que aquela nostalgia que o De Volta do Futuro traz, de ser um filme tão importante, tão bom de se assistir, tão gostoso até hoje, e achar que ele não precisa de um remake. E o outro motivo, obviamente, seria envolvendo os atores que fazem o filme, principalmente o Marty McFly e o Doc, porque esses dois eles são muito marcados pelos seus personagens, tanto o Christopher Lloyd como o Michael J. Fox. Esses dois são uma dupla muito boa em tela, o rosto deles é muito marcante e você não consegue ver outra pessoa fazendo esses personagens. Mas vale se destacar que antes do Michael J. Fox viver o Marty McFly, teve um outro ator que viveu ele nos cinemas e que eu tenho certeza que você não sabe porque essa história não é muito contada. Pra quem não sabe, lá nos anos 80, antes de se fazer o filme do De Volta para o Futuro, o diretor Robert Zemeckis, ele gostava muito do Michael J. Fox. Ele sempre quis que o Michael J. Fox fosse o Marty McFly. Ele achava que ele estava perfeito para o papel. E naquele momento, o ator estava fazendo muito sucesso por causa de uma série que estava lançando na TV americana, que aqui no Brasil veio como um nome de Caras e Caretas. Essa série, ela era produzida e ela já tinha um sucesso ali nos Estados Unidos. Já o De Volta para o Futuro e o Robert Zemeckis, eles ainda não eram tão grandes. O De Volta para o Futuro, porque era um filme que nem tinha lançado ainda. E o Robert Zemeckis, que é um diretor fantástico de milhares de filmes, que em vez de eu ficar mencionando aqui, eu vou deixar passar alguns filmes, só pra você ter uma noção de como esse diretor é gigantesco dentro da indústria. Só falar que, só um aqui que é um dos meus preferidos dele, que é ali no De Volta para o Futuro, é o Forrest Gump. Mas eu tô deixando outros filmes passarem, pra você ver como esse ator, como esse diretor é gigantesco e que com certeza você que nem pode não conhecer ele pelo nome, já viu vários filmes dele. Mas aqui ele estava bem no começo da carreira. Então, você fazer um filme do Robert Zemeckis na época não significava muita coisa. Com isso, os produtores falaram pro Michael J. Fox que seria melhor ele ficar nessa série Caras e Caretas. Era melhor ele não arriscar sair da série e ir para um projeto não confiável como De Volta para o Futuro. Um filme de um diretor que não era tão conhecido e de um nome que não era tão forte, sendo que não tinha ninguém com um nome super forte no elenco naquele momento. Dessa forma, o Michael J. Fox achou melhor recusar o projeto e foi isso que ele fez. Ele recusou De Volta para o Futuro. Ele falou que ele não iria fazer parte porque ele não conseguiria conciliar a série com o filme. Dessa forma, eles tiveram que escolher outro ator para viver o personagem. E eles escolheram um outro ator jovem que estava surgindo e que muitos comparavam pelos seus primeiros filmes, que ele poderia ser um outro grande ator no futuro, que era o Eric Stoltz. Eric Stoltz, que era um ator que infelizmente não vingou depois desse filme. Ele tem um Emmy, ele tem alguns filmes que até tem nome conhecido, mas se você vê a carreira dele, pelo que eles projetavam nos anos 80, ele nunca foi o que ele nunca foi o que as pessoas esperavam. Mas ele não acha só que ele foi escolhido e contratado para viver o Marty McFly. E durante 5 semanas ele foi sim o Marty McFly. E não só em contrato, eles realmente gravaram 5 semanas de filmagem com o ator. Ele gravou, ele fez várias cenas, ele fez quase o filme inteiro, metade do filme foi gravado. 5 semanas é muita coisa para um filme, e ainda mais um filme assim, desse tamanho. Então, ele gravou metade do filme ali em 5 semanas. Mas ele tinha um problema grave que incomodava muito as pessoas dentro do set. Ele era um ator que ele usava a técnica do método. O que é a técnica do método? É quando você não simplesmente vive o ator quando você está fazendo o filme. Você vive o ator 24 horas para você poder sentir o personagem, sentir como se fosse eles. Muitos atores fazem isso. Um exemplo clássico é o Daniel Day-Lewis, que é um dos grandes atores de todos os tempos. Alguns consideram ele o melhor ator atual, para você ter uma noção. E ele faz isso. Quando ele fez o Lincoln, ele incorporou o Lincoln. E os outros filmes dele, ele também fazia isso. É que o Lincoln ficou mais clássico, né? Para ele realmente tentar viver o presidente. No caso
Outro ator também, o Jared Leto faz isso também nos seus papéis. É só lembrar da história dele como Coringa, como Morbius agora, até no Clube de Compra Dallas. Você vê que ele é um ator que também é do método. E isso é bom pro ator, se ele acha essa técnica, mas pode ser que as pessoas do set não sejam tão acostumadas com isso. E foi mais ou menos isso que aconteceu. O Eric Stoltz era meio que chato dentro do set, as pessoas falavam. Falavam que ele era muito rigoroso, muito... E ele realmente entrava no personagem. Tanto que ele não gostavam que chamavam ele de Eric Stoltz. Eles gostavam que só chamassem ele no set de Marty, e isso foi incomodando um pouco as pessoas dentro do set. Também incomodou muito o ator que fazia o Biff, porque ele tinha muitas cenas de luta contra o Marty, naquela cena principalmente da cafeteria, e ele falava que o Eric Stoltz, ele realmente, por achar que estava no personagem, ele ia de verdade nas cenas de ação, e que não devia ir pra ele, e isso incomodava. Com o tempo, esse desgaste que teve em 5 semanas, aconteceu uma coisa, eles resolveram que seria melhor demitir o Eric Stoltz, e eles já foram direto de novo no Michael J. Fox. Com o De Volta pro Futuro sendo mais mencionado desses 5 meses, o Michael J. Fox aceitou o papel, e aí ele entrou pro De Volta pro Futuro. E você deve estar pensando, mas o que aconteceu com a série dele, Caras e Caretas? Ele continuou fazendo a série. Pra você ter uma noção como esse momento da vida foi muito corrido pro Michael J. Fox, ele fazia as duas coisas ao mesmo tempo. De madrugada ele gravava um, e ele saía de um set, ia pro outro e passava o dia gravando o outro. Ele praticamente não dormia, mas ele conseguiu fazer o Marty, e aí foi isso que aconteceu. Essa é a história. Eric Stoltz quase foi o Marty McFly. Mas, olha como é que é. O Michael J. Fox pegou o papel, virou um filme clássico, todo mundo ama o personagem, ama os filmes, e as pessoas nem mencionam o Eric Stoltz. Só foi mencionado mais ele agora num especial que teve comemorando alguns anos da franquia, vários anos da franquia, e aí alguns mencionaram o Eric Stoltz, falaram que ele tava aí, mas aí mas o Michael J. Fox pegou esse papel. E antes de terminar, vale destacar, porque você deve estar pensando, o que aconteceu com essas 5 semanas que foram filmadas com o Eric Stoltz? Bom, eles cortaram tudo. Apesar de ele ser parecido assim com o Michael J. Fox nas filmagens, não, eles não são parecidos visualmente, mas por eles serem mais jovens, eles tinham umas características parecidas. Apesar disso, falam que todas as cenas dele foi cortada do filme, tirando uma onde falam que tem um braço que aparece num canto e que é uma cena usada do Eric Stoltz. Tirando essa cena, eles regravaram o filme inteiro. Foram 5 semanas jogadas no lixo, porque o Marty McFly, principalmente no primeiro filme, quase todas as cenas do filme ele tá presente, só uma ou outra não tá presente. Então, se você regravar, você teria que regravar tudo que o filme apresenta. E foi praticamente isso que aconteceu. E a partir daí virou esse clássico do cinema que todos gostamos e amamos através do papel do Michael J. Fox vivendo o Marty McFly. É bem verdade que não é só o Marty que faz esse filme ser tão fantástico. É a história, a direção do Robert Zemeckis, é a química do Marty McFly com o Doc, tudo isso faz. Mas obviamente o Michael J. Fox é um dos fatores principais e ele quase não foi o personagem. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você sabia dessa história do Marty McFly que teve quase outro ator? O que você acha da franquia De Volta para o Futuro? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.